Olá, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo hoje aqui para o canal e o tema deste vídeo é como superar algumas barreiras em relação ao aprendizado dentro de uma escola pública. Então hoje vamos ter dois depoimentos, o meu, que fui aprovada em odontologia na Universidade Federal do Maranhão em 2013, e estudei em escola pública em uma cidade chamada Cururupu, no interior do Maranhão, e também de um amigo meu chamado Denner, que foi aprovado em medicina na Universidade Federal do Maranhão, também em 2013. Só que ele não é do Maranhão, ele é de Goiás. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, desde o fundamental até o ensino médio. Eu lembro que quando eu estava na 8ª série, que hoje é o 9º ano, eu comecei a me preparar para fazer a prova do Instituto Federal do Maranhão, porque até então eu e minha família queríamos que eu fosse estudar em São Luís, fazer o ensino médio em São Luís. Então eu lembro que eu me preparei o ano todo, eu estudei as disciplinas de matemática, português. Só que acabou que a gente desistiu, a minha mãe não quis mais, eu não me lembro qual foi o motivo, mas eu acabei não indo. Então, o que eu quero dizer é que quando eu entrei no ensino médio, eu já tinha uma base, aprendi as coisas com mais facilidade. Eu acredito que a maior dificuldade que eu encontrei dentro do meu ensino médio, na minha preparação para vestibular, foi a questão do conteúdo dado. Gente, o conteúdo que a escola ensinava, as aulas eram muito poucas em relação à extensão do conteúdo do edital do Enem. Os professores, eles, talvez por conta do tempo, ou talvez por conta do desinteresse dos alunos, da maioria dos alunos, eles não se aprofundavam muito no conteúdo e não conseguiam bater o conteúdo, no caso do primeiro ano, vamos dizer assim, física, o conteúdo, todo o conteúdo de física que deveria ser dado no primeiro ano, que vem no livro didático, não terminava. Eles escolhiam alguns conteúdos e aí eu comecei a fazer um cursinho no segundo ano. Isso me ajudou muito, porque lá eu tive muitas aulas que eu não consegui ter no ensino médio, na escola regular. Então, e o professor, ele fez de tudo para a gente conseguir estudar o máximo de conteúdo possível. Ele era muito dedicado. E nesse tempo, esse cursinho, que é do professor Otto aqui de Cururupu, era só ele, era o único professor. Ele dava aula de todas as disciplinas, estava ali iniciando ainda não tinha outros professores. E aí eu lembro que ele fez um trabalho assim muito intenso, muito grande para a gente conseguir estudar o máximo de conteúdo. E aí o que aconteceu? Quando eu fui já cursar o terceiro ano, grande parte dos conteúdos do terceiro ano eu já tinha aprendido, eu já tinha estudado ou em casa, ou então no eu tinha estudado no cursinho. Outro entrave que eu enfrentei na minha escola foi a questão de professores. Durante o primeiro ano, eu lembro que eu não tive professor de português no início do ano letivo. Eu só fui ter, acho que lá para metade. No segundo ano também, eu só tive professor de matemática também na metade do ano. E no terceiro ano, eu me recordo que a professora de história só apareceu lá no finalzinho do ano. Aí passou lá um seminário para a gente apresentar de história, de alguns conteúdos de história, e foi as únicas aulas que eu tive nesse ano, no terceiro ano. Também, gente, existem professores e professores. Eu tive professor que era muito dedicado, principalmente os professores de matemática eram super dedicados. Eu lembro que eu tive uma professora de química também excelente, professor de física, mas assim, outros professores, eles não estavam nem pra gente, se a gente estava aprendendo, se não estava aprendendo. Eu lembro que eu tive uma professora de geografia no ensino médio,
que ela, no início do ano letivo, ela falou para a gente não se preocupar com o Enem, sendo que já estávamos no terceiro ano. Ou seja, era para ser focado, todo o nosso estudo, todas as nossas energias eram para ser focadas no vestibular. Não, não vamos, ela disse, não vamos nos preocupar com o Enem agora, que o Enem é só final do ano. E o que a gente fazia? Nós cantávamos o hino nacional lá na frente, porque dizendo ela que a maioria dos cidadãos brasileiros não sabe cantar o hino nacional. Então a gente teve que ir lá para frente cantar. E eu lembro também que nesse ano a gente estudou só Guerra Fria. Também eu tive uma professora de biologia que a gente brincou o ano todinho. A gente não teve aula assim, não sei se ela não era formada em biologia. Entretanto, eu tive uma outra professora no segundo ano que ela era maravilhosa, sensacional. Então é isso aí, tem essa questão de às vezes na escola pública não ter professor de algumas disciplinas e também não ter professores que sejam comprometidos com as suas atividades. Como foi que eu superei essa barreira aí? Eu estudava em casa, eu estudava no cursinho. Eu acredito que a pessoa que seja de escola pública deve investir em um cursinho pré-vestibular, porque lá ela vai aprender muita coisa que não viu no ensino médio, vai ter professores melhores. Quando eu me formei, eu fiz um cursinho, né? Cursinho preparatório para concursos militares. E assim, quando eu cheguei lá em São Luís, foi lá em São Luís, lá no Mérito Concursos, o que ficava na Alemanha. Cara, os professores eram excelentes, todos os professores. Eu acho que em relação a algumas disciplinas, como geografia, eu nunca tive uma aula tão boa na minha vida. Assim, foi um choque de realidade. Recomendo, aquele que tiver condições, faça um cursinho pré-vestibular. Assim, o cursinho pré-vestibular presencial, ele é bom porque é um estímulo muito grande, né? Porque a maioria estuda. Não pense que todas as pessoas que fazem cursinho estudam, porque não é assim que acontece. Já tive 2 experiências em cursinho e eu vou dizer ali que 20% das pessoas que estão de fato estudam. A não ser esses outros cursinhos, por exemplo, a medicina. Talvez lá o povo realmente, todo mundo estude de verdade. Outra questão é o material didático. Por quê? Nós que somos de escola pública, nós recebemos o material, né, os livros do respectivo ano que iremos cursar e no final do ano nós entregamos os livros. Então eu tive uma certa dificuldade quanto a isso, porque eu não tinha muitos livros em casa nesse tempo, então eu tive que correr atrás de livro, pedia para um, pedia para outro, e aí eu consegui montar várias coleções de livros de várias disciplinas. Eu tenho até hoje essas coleções. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho aqui um livro de química do terceiro ano. Eu tenho um livro de física do primeiro ano. E eu tenho muito mais. Eu tenho também, ó, livro de química do primeiro ano do mesmo autor que eu acabei de mostrar para vocês. Eu superei essa barreira assim, eu fui atrás de livros. E eu usei esses livros mesmo de escola pública. Eles são bons, eu considero eles muito bons. Entretanto, eu tive acesso a uns livros que eu comprei num sebo, lá em São Luís. Comprei alguns livros de outras editoras. Não tem nenhum aqui para mostrar. E, assim, eles eram muito bons. Eu lembro que eu comprei um do Poliedro, um de geografia do Poliedro, e eles eram excelentes. Mas eu acredito que os livros da escola pública, eles também conseguem dar conta do recado. Em relação a questões, eu lembro que quando eu estava estudando e eu não conseguia resolver uma questão, eu levava para meus professores de física, de matemática, e eles sempre me ajudavam.
porque nesse tempo não tinha internet como tem hoje, que você pode pegar, eu não conhecia nem o YouTube, que você pode pegar a questão e jogar lá no Google, e aí vai aparecer várias resoluções. Eu não tinha acesso à internet assim, era muito difícil, eu tinha que botar crédito no meu celular para poder conseguir acessar a internet. E aí hoje é tudo diferente, hoje você pode jogar qualquer dúvida que você tem de qualquer assunto, você jogar no Google, rapidamente você tem acesso. Mas nesse tempo eu resolvi assim, eu perguntava para meus professores. Tudo que eu não sabia eu perguntava. Eu sempre fui assim, muito interessada, eu sempre fui muito curiosa, sempre nunca tive vergonha de perguntar, então, quesito, eu resolvi assim. Gente, eu tenho um amigo que ele é médico formado pela UFMA, pela Universidade Federal do Maranhão. Ele se formou mais ou menos na mesma época que eu, a gente ficou muito amigos. Ele era meu paciente e aí depois a gente se tornou super amigos. E ele estudou em escola pública também, e aí eu mandei mensagem para ele. Eu pedi que ele me falasse alguns desafios que ele enfrentou dentro da escola pública. O que ele fez para superar esses desafios? Como foi a trajetória dele para conseguir a aprovação no vestibular de medicina, que todo mundo sabe que é altamente concorrido. E aí ele mandou uns áudios para mim, falando diversas situações, e eu vou repassar para vocês. Quem sabe um dia talvez ele venha aqui dar um depoimento no canal, ao vivo e a cores. Então, ele fala aqui nos áudios dele que ele queria medicina, mas que ele não tinha ainda muita noção do que era vestibular. A escola dele não incentivava os alunos a estudar para vestibular. A cabeça dele, ele pensava que ia ser fácil. Ele não tinha noção do quanto seria difícil passar, principalmente devido à base escolar que ele teve nessa escola. Ele disse que não era uma das piores escolas, mas era uma escola que tinha muitos alunos e que os horários em que os professores davam aula eram muito reduzidos, então eles acabavam atropelando diversos conteúdos e que faltava livro, faltava cadeira na escola. Eu também enfrentava esses problemas. Esses professores, devido à dificuldade de englobar todo o conteúdo do ensino médio, o que eles faziam? Eles passavam um seminário dos conteúdos. Por exemplo, ele citou o caso de Revolução Russa. Um grupo vai apresentar o tema Revolução Russa, mas o que acontecia? Todo mundo sabe que quando a gente vai apresentar um seminário sobre determinada temática, cada pessoa fica com um pedacinho. Então, o que acontecia? A pessoa só estudava ali o pedacinho que iria apresentar. Ou seja, no final de tudo, aprendia quase nada. Fala a questão da irresponsabilidade dos professores. Aí ele citou uma professora de química que perguntou para os alunos se eles preferiam estudar ou ir brincar na quadra e todo mundo ganhar 10. Aí, obviamente, que a turma escolheu ganhar 10 e brincar, né? E ele citou uma professora de geografia que chegava sempre nos últimos horários, já quase no horário de ir para casa, e só lia o conteúdo, não explicava nada. Então, ele não teve base de química inorgânica, estequiometria, geografia. Então, no relato dele, ele fala que ele queria medicina, as irmãs dele também queriam medicina. Atualmente, todos os três são médicos e que o pai dele era policial militar, mas que não tinha condições financeiras de pagar a faculdade de medicina para eles três, porque na época custava 5 mil reais e hoje em dia custa mais do que o dobro. Então, o Dene, a família do Dene não é do Maranhão, eles são de Goiás. E o pai dele disse, olha, não tem condições de pagar uma faculdade particular, mas se vocês passarem em outro estado, a gente vai fazer um esforço para sustentar vocês. E foi o que aconteceu. Ele fala que quando ele foi na primeira aula dele no cursinho, ele ficou horrorizado, porque o professor perguntou quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo e todo mundo sabia responder e ele não. Então, ali que ele teve um choque de realidade em relação à deficiência da escola que ele estudava. Então, o que acontece? Ele fala que ele
O cursinho não era tão bom, era um cursinho barato, era o cursinho que o pai dele tinha condições de pagar, porque eram para eles três, os três irmãos. E ele, no primeiro ano de preparação ele fez esse cursinho. Já no segundo ano de preparação ele mudou para um cursinho muito melhor que era voltado para medicina. Ele ganhou uma bolsa de 50% e aí o restante o pai dele pagou. Aí ele fala que esse foi o cursinho assim topíssimo que ele fez. O cursinho era extremamente puxado. A porta do banheiro do cursinho só tinha trico do lado de dentro. Se você fosse no banheiro, não conseguia mais voltar. A janela, não tinha janela, na verdade, era tudo fechado para você não saber se era dia, se era noite. Aí ele disse que ele quase ficou doido estudando. Diz que o local de estudo era um cemitério. Se a pessoa fizesse qualquer barulho, ela era expulsa. Então ele fala que esse cursinho foi o que de fato ajudou ele e que não tem no Maranhão nenhum cursinho equivalente a esse. Se chama Exatas. Então ele complementa dizendo que ele estudava por questões, ele fazia muita questão, não estudava tanta teoria, porque como ele fazia muitas questões, acabava que a forma como a banca abordava as questões, no caso o Enem, era muito semelhante, então não precisava mais nem ele ler a teoria do conteúdo, porque ele já sabia mais ou menos a resposta devido à repetição ali das questões, eram sempre questões muito parecidas de determinado conteúdo. Não sei se deu para compreender. Em relação à redação, ele fala que o que ajudou muito ele a ter boas notas foi ele amar leitura. Ele gostava muito de ler quando ele era criança, quando ele lia muito. Então, mesmo que ele não tivesse técnicas de redação, não tivesse tido contato com técnicas de redação, ele sempre tirava notas acima de 900, por conta que ele conhecia muito o vocabulário, gramática, intuitiva. Então, no primeiro ano que ele fez o cursinho ruim, ele tirou 642. Quando ele já entrou no cursinho bom, que foi o do Exatas, a nota dele já subiu para 692. E aí a nota final dele em que ele conseguiu ser aprovado foi 700 e... Eu já dou a dica de, nesse segundo ano, que eu fiquei com a média de 742,7. Ele fez 742,7. Aí ele dá uma dica em relação à lista de espera. Ele fala que se você tiver em até 20 vezes o número de vagas, você ainda tem grandes chances de passar, de ser chamado. Então, se tiver 20 vagas e você está ali em quadricentésimo, fala que hoje ele sabe dessa informação, mas que na época ele não seguiu. E aí ele fala que a irmã dele tinha tirado uma nota superior a 742,7 e eram 2 vagas para pessoa de escola pública e ele estava em 16. E aí ele não colocou como primeira opção da lista de espera, sendo que depois ele percebeu que ele seria chamado. Falar que com isso ele teve que passar mais um ano estudando, ele estudava no mínimo 12 horas por dia, que ele parecia um bicho do mato, sem celular, sem internet, sem distração, sem vida social, sem nada. Meteu o louco para estudar. E no terceiro ano ele conseguiu 791 pontos. Ele passou com folga na cota de escola pública. Ele fala que daria para ele passar na ampla concorrência, só que ele queria segurança, tranquilidade, não queria correr o risco de não passar. Lembrando que todo esse processo que eu contei para vocês foi durante o ensino médio. Ele entrou no cursinho no primeiro ano, aí fez o segundo cursinho melhor no segundo ano, e aí no terceiro ano que ele conseguiu passar, que ele fez 791. Aí ele fala que a escola não ajudou muito ele, o que realmente direcionou foi o cursinho, e ele fala que vocês devem acreditar nos seus sonhos, porque se ele conseguiu, vocês também conseguem, todos nós somos capazes de conseguir. E ele dá outra dica em relação à organização de estudo. O segredo é fazer questão, muitas questões. Ele pegava um conteúdo, fazia 50 questões, porque ele era tão acostumado a fazer muitos exercícios que quando ele entrou na faculdade ele sentiu a diferença, porque lá não tinha
tantas questões para serem feitas. Gente, concluindo, aqui eu dei meu relato, eu tentei passar o relato dele através das minhas palavras. E a conclusão é que tudo depende de você. Tudo depende da sua força de vontade, da sua organização, do seu querer, do quanto você quer realizar os seus sonhos. Todo mundo é capaz, independente da escola que você veio. Antigamente, quando eu estudava, na verdade, quando eu estava no segundo ano e que eu já estava ali pensando no que eu faria da minha vida no futuro, eu também pensei algumas vezes que não seria possível, que era muito difícil eu conseguir passar no Enem. Eu lembro que eu até perguntei para uma amiga minha se era possível. E ela disse que sim, basta a pessoa estudar. Então, não importa se você é de escola pública, se sua escola é na capital, ou se sua escola é particular, ou se é no interior. O que importa é o que você estuda em casa, principalmente a sua organização, fazer muitas questões e acreditar. Você tem que acreditar. Tenha um pouco de fé. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E para não perder nenhum vídeo como este aqui, não deixe de se inscrever no canal, ligar o sininho das notificações, dar muito like e um beijo. Gente, semana passada eu fiz um vídeo sobre aplicativos que eu utilizo para estudar. Só que o que acontece? Eu fiz o vídeo na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã eu editei todo o vídeo, passei quase a manhã todinha editando esse vídeo, e aí quando eu fui salvar do editor, deu memória cheia no celular. Aí o que eu fiz? Galeria, apaguei mais de 2.000 arquivos, inclusive os próprios vídeos que eu tinha acabado de fazer e editado, apaguei tudo. Fui lá no editor salvar o vídeo, cadê? Desapareceu tudo. Eu pensava que quando a gente editava, ficava salvo no editor automaticamente, que eu apagar da galeria não iria interferir. Mas não foi o que aconteceu. E aí eu não tive mais o tempo para fazer o vídeo e postar no sábado, né? Porque agora eu tô postando dia de sábado e quarta-feira. E aí vai ficar para outro dia, tá bom?